Eu gravei uma série de vídeos com o tema Quebra de Padrões. E eu falei um pouco sobre os padrões que nós repetimos por conta de construções que foram feitos em nós desde a nossa infância e que muitas vezes faz com que nós agimos de forma disfuncional, mas nós acabamos por repetir porque aquilo nos é familiar. E eu falei de algumas formas como nós podemos romper com estes padrões. E pensando sobre isso, me veio à mente Gideão. E lendo a história de Gideão, eu identifiquei alguns pontos nos quais ele teve essa quebra de padrão. E eu queria dividir com vocês porque é muito interessante, eu queria analisar com vocês aqui. Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, acontece o chamado de Gideão para livrar a Israel. E diz assim: um dia o anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Joás era o pai de Gideão. E ali Gideão malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. E aqui eu já vejo essa primeira quebra de padrão. Gideão, que estava sendo perseguido pelos inimigos, ao invés de manter o mesmo padrão que todos estavam mantendo, quer seja ele reclamar, murmurar, quer seja ele ficar desesperado, quer seja ele continuar malhando o trigo no lugar de malhar o trigo, que seria o mais correto, mas Gideão viu que aquilo não estava funcionando, aquele padrão não estava dando certo. Então o que ele faz? Ele resolve quebrar aquele padrão. Ele vai malhar o trigo no tanque aonde se esmagavam as uvas. E isso chamou a atenção de Deus. Gideão, ele não continuou naquele limbo, naquela mesmice, naquele mesmo ritmo de todas as outras pessoas. Ele decidiu quebrar um padrão e buscar então algo que lhe fizesse sobressair além daquelas pessoas. Algo que lhe fizesse se sobressair não para se aparecer, mas para que ele pudesse obter algum êxito daquilo que ele estava fazendo ali. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui destacar com vocês é essa atitude de Gideão. Ele pegou os trigos e ele foi malhá-los, mas não no lugar de sempre, não naquilo que era de costume, não da forma como todas as outras pessoas faziam. Ele quebra esse padrão e ele vai malhar o trigo no tanque onde se esmagavam as uvas. E isso chamou a atenção de Deus e Deus percebeu que ele era diferente. Por isso Deus o chama e dá ali algumas instruções para ele, e eu queria depois vir com vocês detalhando cada uma dessas quebras de padrões que eu vejo na vida de Gideão, e nós vamos analisar juntos e vamos ver que quando nós decidimos romper um padrão, quando nós decidimos fazer diferente, quando nós não nos conformamos com as coisas da forma como elas estão, nós chamamos a atenção de Deus. E Deus então pode nos entregar algo maior. Deus pode então nos pedir que façamos algo maior, porque Ele viu que nós somos capazes. Então no próximo áudio eu quero comentar com vocês a segunda quebra de padrão que eu vejo aqui na história de Gideão. E se você já está curioso, se você já quer saber mais sobre isso, você pode ler os capítulos 6 e 7 de Juízes. E você vai ver ali a história de Gideão e já pode comentar aqui embaixo deste vídeo, deste áudio, quais foram as outras quebras de padrão que você identificou na vida de Gideão. Eu te espero no próximo áudio. Até lá!